aos de perto, aos de longe. Hoje, mais um encontro do quarto curso da Cannabis Medicinal, 13 de outubro de 2020. Nós teremos a grande alegria de receber mais uma vez a doutora Paula Dal Stella, esta médica jovem, competente, generosa. Mais uma vez ela vai estar dialogando no curso da cannabis sobre a cannabis diante do câncer. Nós sabemos que o câncer está sendo a segunda causa de mortes no Brasil. São 650 mil pessoas que por ano são diagnosticadas com câncer. Então esta palestra de hoje, esta conferência, essa exposição, esta reflexão prática da doutora Paula Dal Stella vem nos ajudar, mostrando que a cannabis medicinal é uma grande ajuda para as pessoas que fazem o tratamento do câncer. Nós temos centenas de testemunhos de pessoas que tomam a cannabis e se sentem melhor no seu tratamento do câncer. Agradecemos a doutora Paula e agradecemos a toda a equipe também, a Gabi, o Fernando, o Kaique, que é o nosso gravador de transmissão. Mas nós não podemos deixar de falar que esta semana tem um acontecimento muito importante, 100 anos do Padrinho Sebastião. Aqui está o Padrinho Sebastião. E olhe, ele nasceu em 1920 e morreu em 1990. Ele viveu 70 anos. Olha o que diz o Padrinho Sebastião. Dizem que esta planta leva o homem a ser bandido, que a pessoa deixa de ter o raciocínio, mentira, enganação, diz o Padrinho Sebastião. A mim e aos companheiros que andam comigo, só trouxe o que? Luz, amor, e serve para tudo. É remédio muito bom, bom para olhar a natureza com outros olhos, os olhos do mundo espiritual. Padrinho Sebastião. Dia 7 agora foi celebrado os 100 anos do Padrinho Sebastião. É a nossa comunhão fraterna com todo o Santo Daime. Inclusive no dia 6 de dezembro nós vamos fazer aqui na comunidade São Francisco, Hermelino Matarazzo, às 9h30 da manhã, dia 6 de dezembro, uma celebração do óleo da cannabis medicinal. Neste dia estamos com toda a disposição de conseguir sementes para distribuir para todas as famílias presentes nesta celebração. Tem um grupo do Rio de Janeiro que estará conosco e de outras cidades, a nossa gratidão. Eu gostaria de dizer que o Padrinho Sebastião, ele sofreu muito preconceito, como até hoje. Então nós temos o preconceito religioso, que é falta de conhecimento, é ignorância pura às vezes. O presidente da República, quando ele diz assim outro dia, eu não vou aprovar a cannabis porque o meu governo não aprova drogas, ele está sendo, não tem palavras para traduzir, pessoas de uma auto-ignorância miliciana, porque a cannabis não é droga. Ela está comprovada na história da humanidade, tem 600 trabalhos científicos que provam que a cannabis ajuda milhões de pessoas no mundo todo. E no Brasil, a cannabis poderia estar ajudando 10 milhões de pessoas. Todos os dias, o nosso movimento da cannabis, do curso da cannabis medicinal, que é o quarto, nós recebemos belos testemunhos. Ainda ontem à noite, uma senhora do Acre, ela dizia: nossa, depois de tantos anos eu estou tendo uma vida, eu estou dormindo, ela disse. Eu estou dormindo
depois que eu comecei a tomar a cannabis. Para cada pessoa, a cannabis tem. Agora, nós não podemos perder de vista que a cannabis, ela deve ser usada, tomada, partilhada no nosso organismo dentro de um todo. Não adianta tomar a cannabis e continuar consumindo alimentos processados, refrigerantes, essa alimentação química que vem causando câncer, açúcar, quer dizer, é uma série de... É só pedir para a Denise, ela envia para todas as pessoas interessadas as cartas orientando as causas do câncer e como vencer o câncer, e a cannabis é um ótimo caminho, como diz aqui o nosso querido padrinho Sebastião. E por fim eu gostaria de dizer que o grande caminho para que a cannabis ela seja e chegue a todas as casas que precisam, a todas as famílias, é importante fazer uma associação da cannabis. Então nós temos os advogados, tem o Dr. Alexandre, o Dr. Caio, e tem outros advogados também que se colocam à disposição para que você, na sua cidade, no seu estado, na sua comunidade, na sua organização, comece a fazer uma associação. É o grande caminho para que a cannabis possa continuar ajudando milhares de pessoas. Viva a Santa Cannabis, viva o padrinho Sebastião no seu centenário. Que bela vida do padrinho Sebastião, que nos deixa amando a cannabis, amando os povos das florestas. Que Deus abençoe a todos, que o Divino Espírito Santo nos ilumine muito, ilumine esses governantes, ilumine a todas as lideranças, ilumine a todas as famílias na bondade, na misericórdia e na generosidade. Um beijo no coração de todos. Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é a doutora Paula da Estela. Eu trabalho com medicina funcional. Sou uma das pioneiras no Brasil em prescrição de cannabis medicinal e assistência a pacientes em uso de cannabis medicinal. E hoje vou estar aqui contando para vocês um pouquinho do potencial terapêutico da cannabis, né, no câncer, com uma visão da medicina integrativa, que é como eu atuo. A medicina funcional tem um olhar diferente, né, na forma de entender como nós ficamos doentes e quais seriam os melhores tratamentos no sentido da revitalização do corpo, de melhores hábitos de vida, de dieta, exercício físico, enfim, tudo que influencia na nossa vida e que também se relaciona com o sistema endocannabinoide, a gente vai falar disso também, e o impacto do dia a dia, então, na nossa saúde, na nossa doença. Hoje a gente vai falar da cannabis no câncer, mas eu vou pincelar um pouco desses assuntos para que vocês entendam essa visão, na verdade, da medicina funcional, da medicina integrativa e o paciente oncológico. Bom, a gente tem que lembrar, né, que as pesquisas com cannabis, elas iniciaram há muito tempo atrás, e existia um atraso importante, porque ela tem uma classificação específica americana, que é o Schedule I, que é uma classificação que a gente chama onde, né, aqui no Brasil a gente também tem a classificação das drogas psicotrópicas, né, e nos Estados Unidos essa classificação colocou a cannabis, então, num lugar que, na verdade, ela não deveria estar ocupando, porque ela não é aquilo que está sendo designado para ela, né? Então, o que significaria o Schedule I? O Schedule I são substâncias que têm altíssimo potencial aditivo, elas devem ser usadas sob supervisão médica e elas não têm valor farmacológico nenhum, valor terapêutico, né, quando a gente fala isso. Então, isso não é verdade para a cannabis, ela tem um altíssimo valor terapêutico, ela não é extremamente aditiva, né, ela não causa adição, e ela não precisa ser usada sob a supervisão médica. Claro que a gente tem que ter o aconselhamento, mas quando a gente fala supervisão, em contato com o médico, né, então isso não é verdade. Por conta dessa classificação,
os estudos com os canabinoides, né, principalmente o THC, o tetraidrocannabinol, foram impedidos de serem realizados, porque como é que você vai justificar para um conselho de ética, né, que você quer fazer um estudo em humanos com uma droga que tem um potencial aditivo enorme, não tem valor farmacológico e precisa ser usada sob prescrição médica, sob supervisão médica. Então, na verdade, isso dificultou muito os estudos, mas nós temos os primeiros estudos da atividade antitumoral dos canabinoides em torno de 1975, quando Manson e colegas demonstraram, então, essa atividade com o THC, com o THC8 e o CBN, né, no câncer, num câncer específico que a gente chama de pulmão, que é o tumor de Lewis. Nós ficamos aproximadamente 20 anos sem estudos adicionais, mas hoje nós temos várias evidências e já sabemos mecanismos de ação, e nós vamos falar sobre isso aqui, e quais são os benefícios que justificariam o uso da cannabis no paciente oncológico. Atualmente também, o Instituto Nacional de Câncer nos Estados Unidos reconhece a cannabis sativa como um tratamento eficaz para aliviar vários sintomas associados ao câncer, incluindo dor, perda do apetite, náuseas, vômitos e ansiedade. Eu trago esse survey, né, essa pesquisa, porque é muito interessante, muitos pacientes acreditam que eles fazem uso recreativo ou adulto, que é a forma correta de falar isso, da cannabis, mas no fundo, os pacientes fazem uso medicinal. Então, essa pesquisa, né, foi uma pesquisa feita com 3.100 consumidores de cannabis, onde eles recolheram informações sobre o comportamento e o consumo da compra. E os resultados foram muito interessantes. A maioria dos entrevistados, 67%, ou seja, quase 70%, se considera um consumidor recreativo, porque as razões, né, pelo qual eles fazem uso, na verdade, não são recreativas. Então, olha que interessante, o usuário se considera recreativo, mas a razão que ele utiliza a cannabis é para relaxar, para aliviar o estresse e para reduzir a ansiedade. Ou seja, são 3 ações medicinais, né? E uma porcentagem menor, ela refere também que utilizava cannabis para tratar sono, condições crônicas, desfrutar experiências sociais e a criatividade. Então, gente, isso é uma percepção muito interessante, porque no consultório eu experimento também isso, os pacientes chegam para mim dizendo que eles fazem já uso de cannabis e que o uso deles é recreativo ou social, ou adulto, e quando a gente começa a perguntar os motivos, né, do uso, a gente se depara, então, com esse tipo de resultado. É muito frequente eles usarem para alívio do estresse, para relaxar, para dormir melhor, para convivência social também, a cannabis tem um efeito em relação a falar em público, né, a se envolver socialmente. E olha, voltando aos resultados, os pacientes, então, que usam a cannabis para fins medicinais, 94 deles relataram que o consumo da cannabis melhorou sua condição clínica, 94%. 73% relataram substituição dos medicamentos pela cannabis. 4 em 10 consumidores relatam usar a cannabis para aliviar a dor, refletindo, inclusive, a crescente pesquisa, né, sobre a dor. E, além disso, 6 em cada 10 pacientes relatam o uso da cannabis para substituir especificamente as prescrições ou os analgésicos de venda excessiva, né? Então, vamos lembrar que a gente tem um problema, né, nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, que chama-se os opioides, que são medicamentos, nós vamos falar mais à frente sobre isso, medicamentos derivados do ópio, portanto, extremamente potentes, né, no nível analgésico, só que são depressores do sistema nervoso central. O que é ser depressor do sistema nervoso central? São drogas que podem causar parada cardiorrespiratória. Então, quando a gente fala depressor do sistema nervoso central, quando a gente associa drogas depressoras do sistema nervoso central, a gente está dizendo que esses pacientes podem, então, fazer uma parada cardiorrespiratória dependendo da dose que eles usarem esse medicamento. A cannabis, ela não faz isso, né? Então, ela não tem, quanto maior a dose, maior o perigo de parada cardiorrespiratória. Não existe isso com a cannabis. Então, idosos com uso crônico e excessivo e tendem também a reduzir outros tipos de medicamentos. Então, por exemplo, ansiolítico, antidepressivo, medicamentos para convulsão, espasmos.
Então, aproximadamente 3 em cada 10 consumidores, ou seja, quase 30%, consideram a cannabis uma parte importante da sua identidade na vida. E olha só, quem desempenha um papel crítico na formação da experiência do consumidor são os amigos. Então, na verdade, né, é interessante que nessa pesquisa, o que a gente entendeu? Que as pessoas, quando vão buscar educação, elas não vão buscar no médico, elas vão buscar nos amigos, no site, na internet. E aí a gente se depara com uma grande, vasta quantidade de evidência científica que nos elucidam mecanismos de ações e quais tipos de tumores seriam elegíveis para tratamento com a cannabis medicinal. Então vamos aqui exemplificar, né, os 6 maiores benefícios dos canabinoides nos pacientes oncológicos. Então, ele é um forte estimulador do apetite. Todo mundo sabe disso, né? A famosa larica da cannabis, que é aquela fome após o uso. Isso significa que ela estimulou não só o apetite, mas ela melhora o paladar, né, dos pacientes e a vontade de comer. Então, fica mais gostoso. Para alguns pacientes, existe um benefício relacionado à ansiedade, à depressão e ao sono. Também, nós vamos ver à frente os efeitos antitumorais. A ação antináusea e antivômitos induzidos pela quimioterapia, talvez uma das melhores ações da cannabis esteja no item 4. É muito visível, na verdade, quando o paciente entra em náusea ou vômitos induzidos pelo tratamento, né, pela quimioterapia, e esses pacientes usam, então, medicamentos à base de canabinoides. É muito interessante observar a resposta terapêutica rápida, inclusive, que a gente pode ver para essa situação. Alguns pacientes têm ação protetora em neuropatia periférica, que é uma situação comum também, dependendo da quimioterapia ou do estado do paciente. Então, pacientes diabéticos, pré-diabéticos, obesos, fora do peso, têm tendência a fazer neuropatia periférica. O que é isso? É uma sensibilidade adquirida pós-quimioterapia, em palma da mão e planta dos pés, ficam muito sensíveis, com uma dificuldade enorme de, inclusive, pegar uma caneta, teclar no computador, e isso, às vezes, impede o tratamento a ser finalizado, tá? E a gente estava falando dos opioides aí, ó, analgésico, a cannabis extremamente analgésica, podendo reduzir ou até interromper o uso desse tipo de medicamento, o que é um ganho enorme para o paciente. Bom, a gente sabe então que a cannabis, né, vocês já devem ter ouvido falar, é uma planta complexa, ela tem mais de 500 compostos químicos e hoje nós vamos falar dos fitocannabinoides, né, a família do THC e a família do CBD. A gente sabe também que além dos fitocannabinoides, a cannabis possui flavonoides, alcaloides, com propriedades anti-inflamatórias e os terpenos também, fazendo aí uma composição muito única e muito variada dessa planta, né? A gente vale lembrar que os fitocannabinoides foram identificados pela primeira vez em 1963, o canabidiol, e só um ano depois o THC, o tetraidrocannabinol, foi identificado. Bom, como é que funciona tudo isso no nosso organismo, né, pessoal? Eu acho que a pergunta mais importante é o que é o sistema endocannabinoide, onde que ele está e como é que funciona essa relação entre os fitocannabinoides e os nossos endocannabinoides. Então, o sistema endocannabinoide, né, ele não é palpável no sentido como a gente percebe o sistema cardiovascular, o sistema nervoso central, o sistema linfático, tudo é palpável, é visível esses sistemas, né? Eles são visíveis. O sistema endocannabinoide, ele é invisível no sentido de que a gente não tem um órgão principal, ele está em todos os lugares. Então, olha que maravilha. A gente tem um sistema, né, que trabalha como um sistema de modulação, talvez essa seja a melhor palavra. Por que modulação? Porque o sistema endocannabinoide, ele faz com que o nosso organismo volte sempre a um estado de equilíbrio, né? Então, o que significa esse estado de equilíbrio, homeostase, né? Que significa essa palavra? Significa que se nós tivéssemos apenas os sistemas excitatórios, os sistemas que contraem, os sistemas que se alteram muito para cima ou para baixo, e não tivesse um sistema no corpo para compensar isso, então, se eu tenho muita excitação neuronal, eu tenho que ter um sistema que acalme. Se eu tenho muita contração muscular, eu preciso ter um sistema que acalme. Enfim, é a contrapartida
eu diria, por isso que eu falo modulação, porque ele não faz ele não termina com aquela ação, isso é o sistema endocannabinoide. E a gente pode falar que é uma comunicação intensa entre o sistema nervoso central, né, o cérebro e o corpo humano. Por quê? Porque ele está localizado, né, primariamente no sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Ou seja, a comunicação do corpo inteira, né, contém o sistema endocannabinoide. Então, para esses receptores, né, temos a tendência de chamá-los de receptor canabinoide 1, CB1. E para os receptores que se localizam no sistema imunológico e também em outras células do corpo, a gente vai chamar de receptor canabinoide 2, muito mais característico, então, no sistema imunológico, tá? Agora nós temos os nossos compostos endógenos, né, internos. Se nós temos receptores para alguma coisa, é porque o nosso corpo produz, né, algo para poder acoplar, que a gente chama, né, para poder entrar naquele receptor. Então, a gente sabe que existem os dois principais endocannabinoides, né, endo porque nós produzimos canabinoides, e os pesquisadores, quando identificaram eles pela primeira vez, chamaram a anandamida, né, de Ananda, não sei se todo mundo sabe que Ananda em sânscrito significa bliss, felicidade eterna, né? E a anandamida é exatamente o composto que mimetiza o THC, os efeitos do THC no nosso organismo. Alguns anos depois, o 2-araquidonilglicerol também foi identificado, e assim como suas enzimas de degradação e síntese. Então, o sistema endocannabinoide, ele age diferente dos outros neurotransmissores cerebrais. Primeiro, porque nós não estocamos eles em organelas, nós só produzimos os nossos endocannabinoides por demanda. Então, precisa haver um estímulo, um forte estímulo neuronal, para que a gente produza os endocannabinoides, tá? E aí eles funcionam de uma forma muito interessante, que a gente chama de sinalização retrógrada, que normalmente a nossa condução neuronal, ela é via neurônio pré-sináptico para neurônio pós-sináptico, certo? E assim sucessivamente. Na comunicação, na sinalização retrógrada, na verdade, a informação vem do neurônio pós-sináptico, ou seja, vamos dar um exemplo da dor, né? Um estímulo extremamente doloroso. Então, a informação da dor chegou pelo pré-sináptico, invadiu o pós-sináptico, e aqui foi identificado, então, que esse estímulo era muito forte. A dor era muito forte. E a gente tem um sistema de defesa para isso, certo? Então, os endocannabinoides foram rapidamente sintetizados e derramados aqui na fenda sináptica, onde o receptor canabinoide 1, né, acopla esse fitocannabinoide nesse receptor e impede, então, o influxo do cálcio, que seria responsável pela condução da passagem daquela dor. Eu preciso que o cálcio entre no neurônio para que aquela informação saia do neurônio. E o sistema endocannabinoide impede que esse cálcio faça isso, ou seja, impede que aquela condução, aquela informação seja passada para o neurônio. Então, no momento em que eu tenho muita dor, pensem assim, num acidente de carro, uma coisa que, né, grande, esse sistema modulatório, né, consegue reduzir a dor, porque ele vai impedir a condução da passagem da comunicação entre os neurônios. Então, a gente pode agora extrapolar isso para os fitocannabinoides, né? Então, uma pergunta frequente no consultório é se a cannabis mata neurônio, né? Porque na hora em que muitos pacientes acabam entrando em contato com o THC, principalmente, né, ou os usuários sociais, eles ficam esquecidos por certo período de tempo. Por que eles ficam esquecidos? Será que é neurônio que está morrendo? Não é, pessoal. Na verdade, o mecanismo é o mesmo. Na hora que eu tenho um fitocannabinoide acoplado no receptor, né, principalmente o THC, a gente está falando, a gente tem a interrupção da passagem da memória em determinado lugar no cérebro chamado hipocampo. Então, se a gente vai entender melhor com esse slide aqui. Se eu tenho um cérebro, e esse é um cérebro de um rato, é uma autorradiografia do cérebro de um rato, onde a gente tem praticamente mais de 90% semelhante ao cérebro humano, no sentido da distribuição dos receptores endocannabinoides. Então, se vocês prestarem atenção,
Nós temos esses pontinhos pretos, né, esse cérebro do rato, mas nós também temos em praticamente todo o cérebro, menos no tronco cerebral. E o que significa isso, né, pessoal? Significa que quando a gente usa um medicamento à base de cannabis, né, principalmente o THC estando presente, mas o CBD também, a gente tem uma ativação dos receptores cerebrais, né, múltiplos. E isso não acontece quando a gente não está sobre o uso do medicamento, tá? Por quê? Porque nós não temos um estímulo do sistema endocannabinoide ao mesmo tempo, né, vindo de todos os lugares, como seria com o uso do THC. Então, todo o nosso organismo é ativado, né, os receptores CB1 são ativados quando o paciente experimenta essa substância. E aqui a gente pode relacionar, então, na verdade, os efeitos colaterais da cannabis em relação à alteração do apetite, né, melhora do apetite, alteração da memória e cognição, do movimento, e prestando aqui atenção naquilo que eu falei antes, em relação à parada cardiorrespiratória. A cannabis não causa parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque nós temos pouquíssimos receptores nas áreas que controlam a frequência cardíaca e a respiração. E aí, voltando ao sistema endocannabinoide, né, pessoal, a gente tem que entender que nós temos receptores no corpo inteiro, em todas as células do corpo, para o sistema endocannabinoide, porque ele controla várias funções fisiológicas, inúmeros processos essenciais para a nossa sobrevivência. Não existe vida sem sistema endocannabinoide, tá? Quando a gente fala em controle energético, então, voltando ao sistema endocannabinoide, né, com controle muito importante, na verdade, não existiria vida sem sistema endocannabinoide. Todas as nossas células do corpo, elas têm receptores para o sistema endocannabinoide, porque ele controla processos fisiológicos muito importantes, como a neurogênese, a reprodução, a amamentação, sucção, o controle do estresse, a modulação do estresse que a gente fala, da emoção, né, a manutenção do nosso equilíbrio interno, que é tão importante, o metabolismo, o transporte de nutrientes, o consumo e o balanço energético, que são processos rudimentares da nossa célula de obtenção de energia, né? E se a gente fala de energia, a gente tem que falar de mitocôndria, que é o motorzinho do carro, né? E a mitocôndria tem receptores para o sistema endocannabinoide. Então, o sistema endocannabinoide, na verdade, ele se relaciona a todos os sistemas do nosso organismo. E aí que eu gostaria de entrar com vocês nessa reflexão, né, de qual que é a ligação, a interação entre os canabinoides, os endocannabinoides, o estresse, a emoção, a inflamação e o câncer. Então, pessoal, vocês precisam entender isso. Isso é muito importante para a vida inteira de vocês. A gente já sabe que o sistema endocannabinoide, ele regula o estresse e a inflamação. E as deficiências nesse sistema podem estar envolvidas na vulnerabilidade a doenças crônicas. O que eu estou dizendo aqui? A gente sabe, por exemplo, que no momento em que a gente fica estressado, inflamado, é a mesma coisa, entendam como a mesma coisa, o estresse e a inflamação são a mesma doença, tá? Quando a gente estressa por muito tempo, e a gente vai falar de como é que a gente estressa, né? Qual é a relação do estresse com as nossas doenças crônicas, o estresse vulnerabiliza o nosso organismo para as doenças, tá? A inflamação crônica faz com que nós ficamos mais vulneráveis a ter qualquer doença crônica. A gente vai entender melhor isso nos próximos slides. E a gente sabe que essa deficiência, né, deficiência não, que o estresse pode causar uma deficiência no sistema endocannabinoide, porque nós não fomos feitos para viver em estresse constante o tempo todo, entendeu? Do estresse, 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, vivendo sob estresse, né? E a gente vai falar dessas causas, quais são as causas, né, de inflamação do nosso corpo. Isso faz com que o nosso organismo fique vulnerável às doenças crônicas. Por quê? Porque altera-se hormônios, né, defensores do estresse. Eles começam a trabalhar em menor quantidade. Então, é importantíssimo que a gente entenda o papel do estresse e da inflamação. Aqui eu trouxe o papel da inflamação no câncer de pulmão, mas é para vocês extrapolarem isso para todos, na verdade, porque se não existisse um processo inflamatório prévio antes,
da manifestação do tumor, o tumor não teria como existir. Então, a gente está falando aqui de um processo em que o nosso sistema imunológico acaba perdendo a capacidade, né? Escapam-se células tumorais do nosso sistema imune que está em desequilíbrio, né? O correto seria células normais. A partir do momento que o nosso corpo vê uma célula transformada, que a gente chama, uma célula que não é normal, ele tem a capacidade, né, imunológica de matar e eliminar essa célula. E se ele perde esse equilíbrio, na verdade, e perde a capacidade, né, de matar essa célula, a gente então agora tem um potencial celular para o câncer, né, processo oncológico. E como que ele perde isso, né? Como é que escapa-se isso? Através da inflamação, processo inflamatório. O processo inflamatório é tão forte que ele pode ainda aumentar as chances, né, do paciente ter metástase ou uma transformação maligna, na verdade. E como que a gente inflama, né, pessoal? Como é que é o processo inflamatório do nosso organismo? Na verdade, eu preciso trocar essa árvore que está em inglês, mas eu vou falar para vocês, tá? O que está escrito. Então, aqui, né, a gente pode ver as raízes dos nossos problemas. É a raiz da árvore, tá? Então, e a manifestação aqui em cima. Eu vou ler para vocês. As raízes dos nossos problemas, olha lá, inflamação, estresse, dieta pobre, toxinas, falta de sono, relações pobres, deficiências de nutrientes, falta de exercício físico, pensamentos tóxicos, trauma, genética e digestão deficiente. O que significa isso? Problemas digestivos. Então, vamos só falar um pouquinho das raízes dos nossos problemas. Pessoal, nós temos, né, um dia a dia, uma vida, e que se relaciona, né, com tudo que a gente faz. Então, a nossa alimentação, quando a gente acorda de manhã, ou como é que foi a nossa noite de sono, com quem que a gente acorda do lado, né, quem são as pessoas que estão ao nosso redor, se a gente gosta daquele ambiente ou não, se a gente come comida mais industrializada ou come comida de verdade, isso conta. Se a gente está bem nutrido, isso conta. Como é que estão os nossos hormônios? Isso conta. A gente faz atividade física ou não? Isso conta. A gente usa drogas, a gente toma um monte de medicamento. Como é que está o nosso sistema gastrointestinal? Isso também conta. Então, essas são as raízes dos nossos problemas. E nós temos como manifestação todas as doenças crônicas que a gente conhece. Então, desbalanço hormonal, problemas na tireoide, depressão, ansiedade, problemas cardiovasculares, aumento da pressão, câncer, alergia, doenças autoimunes, diabetes, fadiga crônica, que é cansaço, doenças intestinais, alergias. Gente, qualquer doença é possível. Por quê? Porque nós não estamos tratando o nosso organismo de forma adequada se a gente vive uma vida como essa que eu falei, inflamada, estressada, comida ruim, sedentária, com drogas, cigarro, enfim, tudo que pode piorar a nossa saúde, né? E aí nós estamos vulneráveis, então, a ficarmos doentes. E o que o sistema endocannabinoide tem a ver com isso? O sistema endocannabinoide, como ele e tem um papel regulador, né, no nosso corpo, quando ele perde a capacidade de regular o organismo, porque a gente está em estresse crônico por muito tempo, a nossa anandamida, né, que é o nosso endocannabinoide principal, um dos principais, né, ele começa, então, a diminuir, a ser reduzida a sua produção. Isso é muito importante para nós, porque isso é péssimo para o nosso corpo. Péssimo, péssimo. Esse é um dos motivos que pessoas buscam o tetraidrocannabinol para alívio do estresse. Por quê? Porque sob estresse nós começamos a produzir menos quantidade de anandamida. E a anandamida do 2-araquidonilglicerol como resposta compensatória, tá? E isso vai fazer com que a gente agora fique vulnerável para quê? Para a doença oncológica, para o câncer. Então, pessoal, não só para o câncer. Quando eu não tenho anandamida, o meu cérebro sofre, eu fico ansioso, depressivo, o meu intestino também fica inflamado, eu perco a capacidade de recuperação dos tecidos,
Isso é em decorrência do estresse crônico. E, inclusive, uma das formas da gente perder a capacidade do nosso sistema imunológico de nos proteger é via esse mecanismo, redução da anandamida. E aí agora, ela que poderia fazer toda a nossa proteção em relação a nascimento de novas células tumorais, migração, invasão, angiogênese. O que é angiogênese? O nascimento de novos vasos que alimentariam aquele tumor. Sem anandamida, perdemos a proteção. E, indo mais fundo, também sabemos que dentro dos tumores, nós também temos alteração do sistema endocannabinoide. Então, esse estudo foi muito legal, porque ele comparou várias linhagens de células tumorais com tecidos saudáveis. Então, se fosse cérebro, ele vai pegar um pedaço de tecido de cérebro com um pedaço de tumor. Se é tireoide, um pedaço de tecido da tireoide, o tumor da tireoide, e assim vai. E vai comparar o tecido normal com os nódulos, e eles identificaram que dentro dos tumores havia uma expressão anormal do sistema endocannabinoide e que esse fenômeno justificaria tumores mais agressivos ou não. Então, os pesquisadores, inclusive, eles falam que mais à frente nós podemos pesquisar se aquele tumor é mais agressivo ou menos agressivo a partir dos receptores endocannabinoides. Gabi, eu não estou vendo minha câmera aqui, está filmando? Tá sim, tá filmando, tá tudo normal. Tá filmando? Tá bom. Tá normal. Tá bom. Bom, então a primeira pergunta que eu espero que todos estejam fazendo é que se é seguro interferir no sistema endocannabinoide, já que ele está presente em todos os sistemas, né? E tem uma função tão peculiar e específica no nosso organismo. Então, vários estudos descrevem o CBD como uma molécula de múltiplos alvos, pessoal. Então, vamos entender primeiro como é que funcionaria em células saudáveis e células não saudáveis. A gente tem aqui, eu vou dar um exemplo de uma célula progenitora neural, tá? Uma célula normal. E aqui uma célula de glioma, tá? Uma célula de câncer. Então, o que os pesquisadores descobriram? Quando a gente tem uma célula normal, tá? E existe a interação, o acoplamento do fitocannabinoide com o receptor, então pode ser THC, CBD, pode ser outros fitocannabinoides, pode ser anandamida, pode ser o 2-araquidonilglicerol, pode ser todos eles, tá? Quando acoplados nesse receptor, eles vão ter uma atividade dentro da célula fisiológica saudável que se relaciona ao crescimento celular e à sua sobrevivência, tá? Enquanto que em células de glioma, por exemplo, células que não são normais, células cancerígenas, esse acoplamento do receptor com os fitocannabinoides e os nossos endocannabinoides também, se a gente tiver eles disponíveis, que é aquilo que a gente estava falando, quando existe esse acoplamento, existe um estresse intracelular. Esse estresse intracelular vai silenciar uma via importantíssima para a manutenção da vida daquela célula, que se chama AKT-mTOR. E quando você silencia essa via, então nós temos a morte celular. Vários outros grupos já provaram a mesma coisa. E é importante entender que o canabidiol, ele age diferente do THC. Ele a gente poderia chamar ele, inclusive, de um adaptógeno, um modulador, porque ele age de diferentes maneiras no nosso organismo, né? Depende do tipo e da localização do desequilíbrio no cérebro ou no corpo, e interage também com proteínas receptoras específicas, que é o CB1 e o CB2, tá? Nos últimos anos, várias pesquisas pré-clínicas têm se concentrado no papel do canabidiol, porque é uma molécula segura, né? Não tem o efeito psicoativo, sugere que o canabidiol, para futuros ensaios clínicos, seja uma molécula que vai ser bastante estudada, porque ele tem uma atividade antitumoral importante, né? Tem uma atividade antioxidante muito importante, além de prevenir outras doenças, como doenças neurodegenerativas, cardiovasculares. Então, é importante vocês entenderem
o CBD e o THC e as suas propriedades mais importantes, tá? A gente tem também modelos em estudos animais com canabinoides, onde foi acelerado o crescimento do tumor, tá? Então, redução de sobrevida com o uso de cannabis. São raros esses trabalhos, são poucos, porque a grande maioria, os trabalhos mais recentes, também nos mostram que acredita-se, né, que a cannabis influencia muito mais de uma forma negativa o crescimento tumoral do que induzindo, né, o aumento do tumor. Então, a grande, vasta maioria dos estudos opta e comprova, né, a indução da morte celular, ou apoptose, como é chamado na medicina, com a inibição da proliferação das células cancerígenas, inclusive. Aqui eu trago esse painel importante para demonstrar para vocês, vários tipos de câncer já foram elucidados como mecanismos de ação, quais são os receptores envolvidos, qual é a sinalização molecular, que se causa apoptose, como é que ficaria, então, esses tumores quando tratados com canabinoides, tá, pessoal? Vale muito a pena essa literatura, porque a gente vai entender que existe uma gama, uma vasta quantidade de tumores em que a gente pode utilizar a cannabis como tratamento, mesmo a gente tendo muitas dúvidas, né? Porque nós temos dúvidas em relação às dosagens, se todas as pessoas são elegíveis a esse tratamento, pode ser para todo mundo, né? Provavelmente não, nenhum medicamento é para todo mundo. Em modelos animais, o cannabidiol, ele demonstrou inibir a progressão de vários tipos de tumores. Além disso, a gente, né, verificou que a co-administração, na verdade, a administração concomitante ou junto do THC e do CBD, seguido de terapia como radiação, por exemplo, causa um aumento da morte celular em alguns tipos de cânceres. Bom, se a gente vai falar um pouquinho de mecanismo de ação, eu não vou ser muito extensa aqui, tá? Mas é aquilo que eu falei, a gente ativa o receptor CB1 ou CB2, aumenta expressões de algumas vias e inibe outras vias, como AKT e mTOR. Essa via aqui, que é uma via super importante para a manutenção da vida da célula. Quando eu não tenho essa via mais, a célula morre, tá? Que mais, né? Ativação de algumas proteínas pró-apoptóticas, ou seja, que vão causar a morte celular, e a inativação de proteínas que são anti-apoptóticas, que não deixam a célula se matar. Então, os canabinoides, né, os fitocannabinoides, eles podem aumentar a liberação de substâncias protetoras e inibir as substâncias que são ruins para nós, tá? E aí, seguindo, ele vai inibir e bloquear várias cadeias ou mecanismos, né, que se relacionam à oncogênese. Então, desde espécies reativas de oxigênio, que a gente chama de ROS, que é o estresse oxidativo, e assim vai, não adianta eu falar nomes mais complicados para vocês, está aqui no slide, e quem tiver interesse, esse artigo que eu trouxe, ele explica super bem esse mecanismo de ação, vale a pena, tá? Em resumo, né, pessoal, os canabinoides, então, eles possuem ação apoptótica, que é isso, que é a morte celular, é a antiproliferação, né, que é o que a gente quer, que ele volte a ter a capacidade de morrer, né, as células, porque elas perdem isso com o câncer. Outra atividade antimigratória, principalmente relacionada ao cannabidiol, o que é isso? Antimetástase, né, então inibe com que as células saiam do sítio primário, de onde elas estão, e migrem no nosso organismo para lugares à distância, né? Então, a gente, às vezes, tem um câncer de mama com metástase no osso, né? Então, o cannabidiol aí podendo defender o organismo dessa situação. E anti-invasiva, mesma coisa, e angiogênica. Anti-angiogênica, o que é isso? Pessoal, todo tumor vai precisar se alimentar, né? E para que ele se alimente, precisa ter o vaso sanguíneo, certo? Então, o próprio tumor, ele consegue ativar algumas proteínas que são produtoras de vasos sanguíneos. E os canabinoides podem inativar essas proteínas e impedir que esses vasos sejam formados. Além disso, né, a gente tem o CBDA, pessoal, que é o precursor do CBD, que é capaz também, olha lá, de inibir a migração
das células de câncer de mama e regular negativamente, né, ciclos que se relacionariam a um pior prognóstico. Então, o CBDA, que é que a gente encontra no extrato cru da cannabis, tá? Porque ele é o precursor do CBD. Então, para que o CBD exista, tem que ter CBDA. O CBDA aquecido vira CBD, ou seja, o extrato cru da planta tem propriedades muito importantes relacionadas ao câncer de mama. Atividade anti-inflamatória, antimigratória e antiangiogênica. E aí, falando mais um pouquinho do canabidiol, né? Ainda os seus mecanismos não são totalmente identificados, mas a gente sabe que ele tem uma ação semelhante ao THC no resultado final, então reduzindo proliferação, migração e invasão, mas a gente não sabe especificamente quais são os receptores envolvidos nisso, mas a gente sabe que o CBD, isso é muito importante né, no universo oncológico, ele é um agente não tóxico, é o primeiro agente que a gente sabe não tóxico que pode reduzir a expressão de ID1. O que é ID1? É uma proteína que, quando presente em tumores de mama, por exemplo, nos contam que esse tumor é extremamente agressivo. E quando eu inativo a expressão dessa proteína, eu torno aquele tumor menos agressivo, tá? E aí, o que a gente tem de estudo clínico relacionado aos canabinoides, né, pessoal? Então, aqui, esse estudo foi muito interessante, foi feito em ratos, mas eles compararam os tratamentos quimioterápicos para glioma, né? Foi feito, então, glioma é um tumor cerebral, eles inoculam células de tumor cerebral no rato que está imunodeprimido, tá? É a única forma de fazer isso. E aí eles testam várias terapias, é assim que faz o estudo. E aí, o que eles resolveram estudar, né? Então, esse trabalho, para mim, é um dos trabalhos mais interessantes. Eu gostaria que vocês notassem, principalmente nesse gráfico aqui, porque existiram diferentes tipos de combinações. Então, eles usaram THC dose baixa, combinação de THC e CBD, THC dose alta, temozolomida, que é o medicamento de escolha para tumores oncológicos, o THC mais o CBD mais a temozolomida, então a combinação dos 3 medicamentos. Depois, a combinação de dosagens mais altas de THC com a temozolomida e doses baixas de THC com temozolomida. Então, pessoal, olha que interessante. Aqui, esse gráfico, né, nós temos o resultado desse estudo com praticamente os as últimas 3 abordagens com resultados muito semelhantes, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma combinação CBD-THC dose baixa mais o Temodal, que é o medicamento. A gente tem uma combinação THC-CBD dose alta mais o Temodal. E a gente tem só o THC mais o Temodal. O Temodal é o nome do medicamento, tá? Então, você vê que o Temodal, o medicamento está nos 3 melhores resultados, e quando a gente pega o Temodal sozinho, ele não tem um resultado tão bom quanto associado aos canabinoides, a cannabis medicinal. E aí, a gente pode agora comparar a dosagem. Aqui a gente tem THC e CBD dose baixa, THC e CBD dose alta e THC alto. Quando a gente tem doses altas, nós temos mais efeitos colaterais do THC. Quando nós temos doses baixas, nós temos menos efeitos colaterais. E a entrada do canabidiol, a gente sabe que é muito importante. Então, se eu tenho uma comparação de um resultado muito semelhante, onde eu posso usar uma dose mais baixa, mais fisiológica, associada ao tratamento, não preciso usar uma dose tão alta como essa, que teriam efeitos colaterais importantes do tratamento e do THC. A escolha a gente já sabe. Então, esse estudo demonstrou que a associação de um composto 1:1, por exemplo, de THC com CBD, tem um efeito sinérgico relacionado aos tratamentos, né, com alguns tipos de quimioterapia, como a temozolomida, como a paclitaxel, eu tenho uma dificuldade enorme para falar esses nomes, a gencitabina e o fluoracil, tá? Então, eles pesquisaram essas quimioterapias em associação com os canabinoides e o resultado foi melhor quando feito em conjunto, tá? Esse estudo é muito interessante. Eles usaram, então, a radiação associada aos canabinoides também
num estudo de glioma, né, um tecido, um câncer cerebral agressivo, e aí o resultado foi muito semelhante. Na verdade, a gente tem aqui um painel, né, com o resultado desse estudo, onde houve uma redução, na verdade, muito importante, quando a gente compara a combinação dos tratamentos com os tratamentos isolados. Então, a gente tem o não tratado, né, que a gente pode perceber, onde o tumor invadiu aqui uma área muito importante, né, e se a gente contar que se fosse um tecido cerebral, isso é um estrago, né, bem grande, e a gente pode comparar o tecido só irradiado, o tecido só sendo tratado com canabinoides e a associação dos dois, tá? Então, se a gente perceber esse aqui com esse aqui, vamos comparar a radiação com a radiação mais os fitocannabinoides. Olha só a preservação do tecido periférico, aqui a gente tem uma área de fibrose muito maior, uma cicatriz muito maior, né? E quando a gente fala de cérebro, isso é muito importante. E aí, o painel imunohistoquímico, onde a gente pode caracterizar a formação de novos vasos, a proliferação celular e a morte celular, e a gente percebe também, né, principalmente aqui na morte celular, olha aqui, que a associação deles é muito superior do quando eles tratados sozinhos. Bom, esse é um estudo pré-clínico, pessoal, com 9 pacientes, é um estudo piloto, na verdade, onde os pesquisadores resolveram identificar se o que acontecia nos modelos animais também estava acontecendo nos modelos humanos, na gente, né, e em pacientes que já tinham uma recorrência do aparecimento dos gliomas, né, desse tipo de tumor oncológico, e, portanto, toparam participar desse estudo, até porque o tratamento para esse tipo de tumor é muito limitado, tá? Então, foram introduzidos cânulas intratumorais nesses pacientes, onde foi administrado o THC, e esses pacientes foram monitorados como parâmetros físicos, neurológicos, bioquímicos, hemáticos, onde não teve toxicidade e nenhum parâmetro, nenhum efeito psicotrópico do THC inoculado dentro do tumor. E o que a gente viu? Primeiro, né, que a gente viu que os mecanismos moleculares são os mesmos dos mecanismos do homem, né, do ser humano, dos modelos animais. Então, a primeira coisa que a gente viu é que o THC tem a mesma característica ou propriedade que ele tem nos modelos animais. Então, ele reduziu, né, a proliferação celular, então, ó, muito menos números de células por campo, que a gente chama, reduziu a formação de novos vasos, aqui em vermelho são os novos vasos, aqui, ó, diminuiu a formação, e teve uma ação importante na apoptose, na morte celular. Aqui não tem ninguém, tá? Se a gente comparar esse preto com esse preto, aqui tem mais pontinho branco, aqui não tem. Ou seja, a gente percebeu, então, que existe a mesma reação dos modelos animais no corpo humano. Aí, o que a gente tem de estudo? A gente tem um estudo fase 2. O que é um fase 2? É um estudo importante, onde a gente pode caracterizar, na verdade, se a associação do CBD com THC no paciente já tratado previamente, recorrente, na verdade, então é importante saber disso. São tumores extremamente agressivos, limitantes em relação às alternativas terapêuticas. E o que a gente sabe, né? Dos pacientes que foram tratados com CBD e THC, 83% viveram 1 ano, enquanto que apenas 53% do grupo placebo, tá? E a sobrevida média foi maior que 550 dias do grupo tratado, enquanto que os pacientes que receberam placebo tiveram uma sobrevida média de aproximadamente 1 ano, né, 369 dias. Os efeitos colaterais mais frequentes, vômito, tontura, náusea, cefaleia e constipação intestinal. Isso pode estar associado também ao tratamento com a quimioterapia ou não, tá? Mas são raros. E aqui, a gente levou, né, a equipe de neuro-oncologia levou, nós, né, levamos para o Congresso, a International Cannabinoid Research Society, em 2017, com publicação em 2018, desse estudo de 2 casos clínicos de 2 pacientes neuro-oncológicos, e depois ainda saiu na ASCO, que é o maior congresso internacional de câncer do mundo, tá? O nosso estudo está lá. Eu fiquei super feliz, na verdade. Olha lá, meu nome. Esse slide eu peguei do próprio congresso, e eu tomei um susto na hora que eu vi que a gente estava sendo referido
na palestra. E o que nesse estudo a gente conta, né? Foram 2 pacientes que usaram, durante o tratamento convencional, canabidiol e THC na forma vaporizada, tá? Então, eles fizeram, na verdade, uma medicação que tem uma ação sistêmica com o canabidiol e vaporizaram flores de THC para controle da quimioterapia, dos sintomas da quimioterapia. E a resposta desses pacientes foi muito satisfatória, por isso que eles estão aqui. Na verdade, a gente teve uma redução importantíssima, né? Só para vocês entenderem, esse foi o paciente que teve uma resposta muito importante. Ele tinha um sinal, né, pré-operatório, esse foi o pós-cirúrgico, e depois do tratamento ele quase desapareceu, tá? Então isso é super significativo. E isso aqui para nós nos daria a impressão que esse tumor está progredindo, mas a gente tem subsequentemente as outras ressonâncias dizendo que não, na verdade, e a clínica, né, do paciente, isso foi uma resposta importante ao tratamento, a gente chama isso de pseudoprogressão, tá? Então, exatamente isso que a gente está falando aqui no texto, né, na publicação. O paciente número 1 teve uma pseudoprogressão, uma resposta abrupta ao tratamento muito importante, e isso é bom, porque isso faz com que o paciente responda melhor, e o segundo paciente praticamente desapareceu a área onde ainda existia o tumor remanescente. Isso significa que ele está curado? Não, não significa isso. Significa que houve um controle tumoral importante, tá? Bom, a gente tem aqui de novo um pouquinho de células de pulmão, né? Que é importante a gente conversar um pouquinho. Existe sempre essa dúvida se a cannabis pode causar câncer de pulmão, né? A gente sabe que os canabinoides, né, os receptores, quando são ativados no parênquima, no tecido pulmonar, eles têm uma ação importante anti-inflamatória e antioxidante que poderia modular o crescimento tumoral e a própria angiogênese, né, que é o nascimento de novos vasos. Então, já é uma das, talvez, do futuro aí da oncologia para pulmão. E aí, náusea e vômitos induzidos pela quimioterapia, talvez uma das ações mais importantes que eu considero da cannabis nesse tipo de tratamento, tá? Vale lembrar que a náusea é o sintoma que mais impacta na qualidade de vida dos pacientes. E a náusea, ela não tem tratamento específico para essa condição. Então, pessoal, nós temos medicamentos muito bons para tratar as primeiras 24 horas, mas eu estou falando de uma náusea que acontece tardiamente. A náusea que pode acontecer até o 7º dia, quando o paciente já está em casa o médico também não sabe o que está acontecendo. Então, ele também não julga direito esse momento. E esse momento, pelos estudos, parece ser um dos momentos mais críticos, na verdade, em relação à qualidade de vida desses pacientes, né? Esse gráfico mostra muito bem o impacto da náusea na qualidade de vida, aí como nos sintomas mais severos, na verdade, mais que o vômito, inclusive, é a náusea nesse impacto. Então, se a gente entende que existe uma náusea, né, são vários tipos de náusea, a náusea antecipatória, a náusea aguda, a tardia, a refratária, a gente começa a entender aonde está o sistema endocannabinoide e como que a gente vai resolver esse problema. Então, se a gente entende de fisiopatologia, né, de como é que é o mecanismo da náusea e do vômito induzidos pela quimioterapia, a gente entende por que a cannabis funciona para essa condição, né? A gente tem aqui o mecanismo da sensibilidade, na verdade, às drogas, né? A gente chama de citotoxicidade. O que é isso? São drogas que têm componentes tóxicos, né? Porque ela precisa matar algumas células, mas ela faz com que nas nossas vísceras, né, nos nossos intestinos, essa citotoxicidade, ela acaba irritando terminações nervosas, onde existe o receptor canabinoide, né, no intestino, essa resposta passa para o tronco cerebral, e do tronco cerebral ela entra no cérebro. E todo esse trajeto, a gente tem, se vocês repararem, nesse vermelhinho CB, receptor endocannabinoide, em praticamente todas as áreas responsáveis pela náusea e pelo vômito induzidos pela quimioterapia. Então, obviamente, a cannabis seria uma estratégia terapêutica para tratar essa condição.
E aí, a gente tem também a preferência dos pacientes em relação aos medicamentos que tratam a náusea e o vômitos e a cannabis. Então, a gente tem alguns estudos, né, falando desse benefício, onde a cannabis teve uma atuação muito superior ao grupo controle, tá? Nesse caso, o placebo, obviamente, a cannabis vai ser muito mais superior, mas também foi comparado a medicamentos. Mas o que mais chama atenção não é só a maior quantidade, né, de pacientes que sofreram o benefício do tratamento com a cannabis, mas também a preferência dos pacientes, né? Se a gente chegar nesse aqui, a gente tem aqui a preferência dos pacientes, quase 76% preferindo medicamentos à base de cannabis do que placebo, e 61% contra 26% contra algum ativo, né? Os principais ativos estão aqui embaixo. Então, são os principais medicamentos usados na prática clínica para controle de náusea e vômitos induzidos pela quimioterapia, e aí a grande, vasta maioria dos pacientes prefere medicamentos à base de canabinoides. Por quê? Né? Porque nós temos efeitos colaterais que muitas vezes são os efeitos colaterais desejados que a gente quer naquela condição. Então, nós temos aqui bons e ruins, né? Então, efeitos colaterais que a gente chama benéficos e maléficos. Então, os benéficos, quais são? Sensação de bem-estar, sensação de dormir melhor, de relaxamento, de felicidade, de melhora e controle do humor, da depressão, da ansiedade. Então, tudo isso a cannabis faz muito bem. E já os efeitos negativos da cannabis podem estar associados, estão, né, normalmente, às dosagens de THC. Por isso que eu falei no outro estudo sobre dosagem. Se a gente tem uma dosagem menor, com óleos que têm composições mais equilibradas, não são tão fortes em THC, 98%, 99%, isso é muito alto para nós. Nós não deveríamos usar dessa forma, tá? Porque os efeitos colaterais acontecem nessa situação, com o aumento de doses muito altas. Então, quais são os efeitos colaterais? Os mais importantes: hipotensão, o paciente perde teto preto, cai, hipotensão, taquicardia. Então, pacientes que têm problemas no coração devem ser assistidos e observados com cautela na hora da escolha dos medicamentos. Alucinação, disforia, depressão, paranoia, tá? Então, esses são os maiores efeitos colaterais, são transitórios e dependentes da dosagem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a dor, né? Dor em paciente com câncer maligno, né? Então, isso aqui é bem legal, esse estudo é uma revisão sistemática de 18 estudos, de 15 de 18, 15 de 18 estudos. Na verdade, eles fizeram uma revisão sobre esses estudos na literatura e o que a gente pode perceber, na verdade, dessa revisão é que sim, existe um benefício terapêutico importante relacionado ao efeito analgésico dos canabinoides, tá? Com redução na escala da dor de aproximadamente 30%, tá? Isso é estatisticamente significativo. A gente sabe que os sintomas mais, né, difíceis de lidar a neuropatia periférica, tá? Que a gente chama de parestesia, disestesias na mão e nos pés, né? Cursa com dor, dormência, formigamento, sensibilidade ao toque e à temperatura, então sensação às vezes de calor ou que está pegando fogo, e sintomas motores, como fraqueza, distúrbio da marcha e do equilíbrio relacionado a essa condição. Então, a gente tem vários estudos que comprovam, na verdade, mais ou menos, essa mesma estatística de 30%, tá? Então, esse estudo é legal observar, porque os pacientes utilizaram o vapor, tá? Não o óleo. Então, foram feitas, na verdade, né, a comparação de doses baixas e doses maiores, né, de THC, e os resultados foram muito interessantes, porque pequenas doses de THC não foram inferiores ao resultado analgésico, porém, para o paciente, o menos é mais. Quanto menos THC, melhor para ele, menos efeitos colaterais, mais funcionalidade na vida dele, tá? E lembrando que existe um efeito acumulativo da cannabis, principalmente do THC, que pode ser
armazenado nas nossas células de gordura, e dependendo da quantidade que o paciente faz uso, ele vai ter até 15, 30 dias depois do uso, o THC no nível sérico, tá? Então, por conta desse efeito acumulativo e dessa reserva no tecido gorduroso. Então, a gente estava falando de neuropatia periférica, o Taxol, né, uma das quimioterapias mais usadas para câncer de ovário, mama, pulmão, sarcoma de Kaposi, câncer cervical e pancreático. Os canabinoides podem suprimir, melhorar a dor neuropática induzida pela lesão nervosa, insultos tóxicos e alterações metabólicas. Aqui a mesma coisa foi feito com o Sativex. Na verdade, o Sativex é um medicamento de spray de mucosa oral, tá? Então tem uma absorção na mucosa da boca, e os resultados foram extremamente semelhantes aos outros estudos, com redução na escala da dor de 30%. A gente falou de opioides, né? Aqueles medicamentos que são derivados do ópio, tá? Que são um problema nos Estados Unidos devido ao grande número de overdoses por esses medicamentos. Lembra que eu falei que eles causam parada cardiorrespiratória, dependendo da dose e da frequência utilizada. Normalmente, paciente de dor crônica é viciado em remédio para dor, porque só consegue melhorar a qualidade de vida tomando medicamento, né? E vamos lembrar que nos Estados Unidos, onde essa prescrição ela é muito habitual, existe um índice de overdose altíssimo por conta desses medicamentos. Então, vale observar, na verdade, os estados com leis, né, para o uso de cannabis medicinal nos Estados Unidos, o que é que aconteceu, na verdade, com a overdose por medicamentos opioides? Houve uma redução de 24,8%, quase 30%, pessoal, a menos o número de overdoses. Em contrapartida, os estados americanos que não têm leis para cannabis medicinal, durante os anos de 1999 e 2011, aumentaram 4 vezes o número de mortes por opioides, por essa classe de medicamentos, tá? Então, é importante que vocês saibam disso. Existe uma pesquisa interessante com 542 pacientes, onde eles usaram ao mesmo tempo opioides como adjuvante para controlar a dor crônica, e houve uma redução de 64% no uso de opioides, menos efeitos colaterais, melhor qualidade de vida. Estimulador do apetite, talvez esse seja o uso mais tradicional dela, né? Como eu falei antes, a larica. A gente tem áreas do cérebro que, quando estimuladas pelo THC, promovem a melhora do paladar e do apetite. Então, já, né, não precisa nem de estudos para comprovar isso. A gente tem até os usuários, na verdade, crônicos de cannabis, podem nos contar muito bem que existe essa associação com o apetite e a melhora do paladar, inclusive a melhora da ingestão de calorias provenientes de proteínas, né? Alguns estudos nos falam isso, os pacientes acabam comendo melhor, inclusive. Ansiedade, sono e depressão, está mais do que comprovado seus efeitos benéficos nessas 3 situações. A gente sabe do papel, né, dos receptores endocannabinoides na depressão, no sono e na ansiedade, e que a cannabis pode ser aí um medicamento de escolha para a manutenção dessas condições. Então, promover o melhor relaxamento, reduzir a ansiedade e a depressão, mais qualidade de sono. Lembrando que ela está sempre envolvida, né, na qualidade de vida dos pacientes. Eu costumo falar que ela não seria, talvez, tão indicada como monoterapia, mas como uma terapia que melhora a qualidade de vida, e é para isso que ela serve, né, pessoal? A gente não precisa curar as condições todas que nós temos crônicas. Claro que se a gente tiver um estilo de vida favorável para isso, a chance é muito alta, mas esse não é, né, às vezes, o objetivo de todo mundo. Então, normalmente as pessoas preferem ficar na zona de conforto do que promover seu estado de saúde, né, começar a ter atitudes proativas, e a cannabis, ela entra muito bem nesse manejo dos sintomas e da melhora da qualidade de vida. Vale lembrar o Rick Simpson, né? O Rick Simpson, ele traz uma abordagem muito perigosa aqui no Brasil, principalmente porque a gente não consegue testar os óleos artesanais, né? Então, a gente não sabe o que tem dentro, por mais bem intencionado que aquela pessoa seja, ela não tem o raio-x, né, de saber o que tem naquela terra e saber, por exemplo,
se naquela terra tem metal pesado, se naquela terra tem algum aditivo químico não próprio para consumo. E quando a gente faz o óleo da cannabis, né, e a gente está falando de aumentar, na verdade, exponencialmente o que tem dentro dela, porque o óleo ele é um concentrado da flor, né? Então, tudo que está na flor se concentra muito mais no óleo, e é isso. Então, quando a gente vai fazer um concentrado de uma substância que a gente não sabe o que tem dentro e vai aumentar aquela substância dentro do composto, né, do óleo, sem saber o que tem, por mais bem intencionado que seja, isso pode ser arriscado. Outra argumentação negativa para uso, né, de você consumir uma grande quantidade de cannabis para tratamento oncológico, é que a gente não sabe o que tem dentro do medicamento, e segundo, nós não sabemos se todas as pessoas respondem da mesma forma. Eu acredito que não, tá? Eu acho que existe uma diferença genética individual de cada um, e que não são todos os pacientes que vão responder com esse tipo de tratamento, então pode ser perigoso e não responsivo, então muito cuidado com isso, tá? Isso está na internet, muitos pacientes me perguntam sobre isso, e eu gosto muito de chamar atenção, porque pode ser perigoso. Hoje, né, a gente sabe que basta o médico prescrever, a Anvisa está muito mais rápida, né, nesse processo todo, então hoje não existe mais aquela burocracia intensa, tem um pouco, mas nada que a gente não possa passar por isso. Para quem não conhece, o professor Meshulam é o papa da medicina canabinoide, aqui eu fui visitá-lo em Israel, fiquei um mês lá com eles, conhecendo e entendendo como funcionava, etc., essa terapia, junto com congressos, e fui falar com pacientes e com mães e etc., para entender melhor. Isso foi em 2014, essa foto foi tirada em 2014, e eu fiquei um mês em Israel, porque naquele momento existiam 23 mil pacientes em uso de cannabis medicinal em Israel, e eu pude ter o privilégio de entrar em contato com alguns deles, os hospitais e os médicos que estavam fazendo aquilo em 2014. Então, pessoal, tem muita informação, na verdade. Eu tenho site, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho YouTube. O meu YouTube tem um canal inteiro de entrevistas com os maiores pesquisadores do mundo, e no meu Facebook e Instagram eu estou, né, ativamente todos os dias falando com vocês, contando as novidades, falando muito nos stories, então vale a pena olhar lá, porque eu todo dia estou falando informações importantes, e o meu site, que está no ar, e também se concentra, né, o maior número de informações sobre esse assunto. Então fiquem à vontade para me mandar perguntas, principalmente nos posts, tá? Porque inbox é difícil de eu ver. Vejam meu site, estudem, olhem o meu canal no Instagram, no YouTube. As pesquisas, as entrevistas estão muito legais, vale muito a pena para quem quer entender mesmo do que a gente está falando. E é sempre um prazer para mim estar aqui, né, Padre Ticão? Eu tenho muito orgulho, na verdade, de participar desse time. Tenho uma admiração muito grande, né, pelo padre e por tudo que ele está fazendo. Acho que, não sei, merece aplausos de pé, né, padre? Então, conte comigo, eu estarei sempre com vocês. No que vocês precisarem, é só me chamar. Obrigada.